Olá, imagina só a cena. Uma dívida de milhões, puf, desaparece. Simplesmente porque o tempo passou. Para o devedor, parece um sonho, né? Só que a história não acaba aí não. Hoje a gente vai desvendar um paradoxo jurídico bem interessante sobre quem, no fim das contas, paga por essa vitória. Pois é, aqui está a grande questão, que pode valer uma fortuna. A dívida prescreveu, o devedor está comemorando. Mas, e o advogado que tornou essa vitória possível? Quem é que paga essa conta? E o mais importante de tudo, como é que se calcula o valor desse pagamento? Bom, a resposta veio lá de cima, do Superior Tribunal de Justiça. E a ministra Daniela Teixeira, com um voto decisivo, colocou os pingos nos is. Essa citação dela é a chave de tudo. Se existe um proveito econômico claro na história, é obrigatório usar esse valor no cálculo, sem discussão. Traduzindo do juridiquês, o que a decisão quer dizer é o seguinte: os honorários do advogado não vão ser calculados sobre um valor simbólico do processo. Não, vão ser calculados sobre o montante total da dívida que o devedor deixou de pagar. Ou seja, a pergunta inicial está respondida. Mas como é que essa discussão toda foi parar no STJ? Para a gente entender a lógica por trás da decisão, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para um caso real que aconteceu lá no Amazonas, envolvendo um banco e uma empresa. A história foi mais ou menos assim, olha só. O banco entrou na justiça para cobrar a dívida. A empresa se defendeu dizendo: opa, já passou o prazo, essa dívida prescreveu. Os tribunais locais concordaram e deram a vitória para a empresa. O problema mesmo, o nó da questão, surgiu na hora de definir o pagamento do advogado. A Gestifa mandou o banco pagar sim, mas calculou os honorários sobre o valor da causa, que geralmente é uma quantia simbólica, muito, mas muito menor que a dívida de verdade. Foi aí que a briga ficou séria. Só que, quando o caso subiu para Brasília, para o STJ, a interpretação mudou completamente. E por quê? Simples, porque o STJ decidiu seguir o Manual de Regras, o Código de Processo Civil, à risca, sem pular nenhuma etapa. A lei, nesse ponto, funciona como uma escadinha, com uma ordem bem clara que o juiz precisa seguir. O primeiro degrau é calcular sobre o valor da condenação. Certo, e se não teve condenação em dinheiro? Aí, obrigatoriamente, se sobe para o degrau 2. O cálculo tem que ser sobre o proveito econômico. Só se esse proveito for impossível de medir, é que se pode ir para o terceiro degrau, que é usar o valor da causa. E a equidade, lá no último degrau, é só em último caso mesmo. E aqui está o pulo do gato. O que o STJ disse foi basicamente que os tribunais anteriores pularam um degrau obrigatório dessa escada. Foram direto para o degrau 3, o valor da causa, quando deveriam ter parado no degrau 2 e analisado o tal do proveito econômico. Isso nos leva, então, ao conceito que virou a peça central de toda essa história. O que exatamente é esse tal de proveito econômico? O que a lei quer dizer com isso? Bom, a definição é até mais simples do que parece. É basicamente o benefício financeiro real que alguém ganhou com o processo. E atenção, não precisa ser dinheiro entrando no bolso. Deixar de pagar uma dívida de 1 milhão, por exemplo, é uma vantagem econômica claríssima, concreta e, o mais importante, totalmente mensurável. E nesse caso específico, ficou muito fácil de ver. Qual foi o proveito econômico da empresa? Ora, foi o valor total da dívida que ela não precisou mais pagar. Não foi um conceito abstrato, foi o valor exato que, na prática, foi apagado das contas dela. Certo, mas e daí? Por que essa decisão é tão importante? Porque ela não é só um detalhe técnico, ela muda as regras do jogo financeiro para todo mundo que participa de um processo assim. Altera os riscos, os custos e as recompensas. A lei é bem específica. Os honorários do advogado, em casos como esse, têm que ser fixados entre 10% e 20% do tal proveito econômico, ou seja, de 10% a 20% do valor total da dívida que foi cancelada. Isso torna o cálculo bem mais previsível e, em muitos casos, bem maior. Então, para a gente resumir, para o devedor fica claro que a vitória tem um valor financeiro bem definido. Para o advogado, o trabalho é pago de um jeito proporcional ao benefício que ele gerou. Para o credor, o custo de perder um processo por deixar o tempo passar ficou bem mais alto. E para o sistema de justiça como um todo, fica reforçada a ideia de que ganhar não é só receber dinheiro, mas também deixar de perdê-lo. E no fim, a gente fica com essa reflexão. Essa decisão realmente equilibra as coisas, garantindo uma remuneração justa pela defesa contra uma dívida que já prescreveu?
Ou será que ela acaba criando um peso muito grande para credores que, por algum motivo, só perderam prazo? É uma questão interessante para se pensar.